ser assistido? Quando eu fiz a minha lista, eu fui reparando que os filmes que eu coloquei lá são difíceis de encontrar em locadora. E como eu não baixo filmes na internet, eu sou meio, tipo, old school e assim... Ou eu alugo, ou eu compro original, senão eu prefiro não assistir. Então tem alguns filmes que tô com dificuldade pra encontrar pra assistir. Não é falta de interesse, mas é falta do filme físico mesmo. Porque eu sei que tem filme que eu posso tacar no YouTube e assistir. Muitos desses. Mas é que eu sou chato pra caramba. Eu tenho um pouco disso também, mas no meu caso eu colocaria um pouco a falta de tempo. Infelizmente eu não tenho tempo de assistir tantos filmes quanto eu gostaria, né? Então eu sempre tento equilibrar nos finais de semana, alguns clássicos, alguns mais recentes, o que tá no cinema, né? Sempre, claro, com o fator financeiro pesando, né? Meu Deus do céu, não dá pra pagar 5 cinemas no fim de semana e tal, né? Então, meio que por aí. Mas tem alguns que é meio que falta de oportunidade. Quando eu tive, eu não tinha tempo, ou quando eu vi, eu acabei optando por um outro na locadora, ou quando eu tive alguma oportunidade. Então acho que acontece. O que eu acho importante de se dizer para todo mundo é o seguinte: eu tenho dois pontos de vista que na verdade são contrários, mas que se completam ao mesmo tempo. Um é baseado até numa frase muito famosa do crítico Pablo Vilaça, que ele fala que no mundo ideal todos deveriam assistir a todos os filmes. Ou seja, não é porque você leu uma crítica negativa de um filme que você não vai ver. É claro que é natural que a gente leia uma crítica, leia várias críticas e fala, tá todo mundo falando mal desse filme, então eu vou pagar ingresso no cinema para ver o outro que talvez seja melhor. Mas no mundo ideal todo mundo veria todos os filmes, então a gente precisa tentar ver tudo. Ou seja, tentar ver tanto filmes bons quanto filmes não tão bons, etc. E o outro ponto de vista que eu tenho é de que a quantidade de filmes que você viu não te faz mais ou menos cinéfilo. O que faz você ser realmente um amante do cinema é o fato de você gostar de cinema, de você assistir um filme com um olhar crítico, de você prestar atenção no que você assiste, valorizar pequenos detalhes que o público médio, e quando eu falo público médio, é simplesmente o público que assiste filmes simplesmente por diversão e que não tem tanta paixão assim, não vai perceber talvez esses detalhes. Enfim, e sair conhecer diretor, saber qual que é a diferença de ver um filme do Steven Spielberg e do Woody Allen. Tem gente que tá nem aí se quem que é Woody Allen, quem que é Spielberg, as pessoas não se importam, não prestam atenção no que une esses diretores ou não. Então eu acho que isso é importante. Então se você gosta muito de cinema, claro que é muito bom ter um embasamento. Claro que é muito bom assistir ao máximo de filmes que você conseguir, mas se tem um ou outro que você não assistiu, não precisa ter vergonha e é simplesmente ter essa vontade de ver e buscar assim que você tiver a oportunidade. Pra mim tem uma coisa que influencia muito, que também além de ser o tempo, tipo, não tenho tempo suficiente para ver tudo que eu gostaria de ver. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de assistir aqueles filmes que são bem mais clássicos, tipo 30, 40 anos, sabe, assim? Tipo, filme bem mais antigo, porque pra mim ele tem um outro ritmo, assim, então eu tenho mais dificuldade de assistir esses filmes. Aí quando eu começo a assistir, eu preciso me ambientar. Então o que eu faço? Eu preciso assistir de dia, sabe? Não preciso estar cansado e tal, porque cara, se o filme for um filme antigo, eu durmo no filme, cara, dependendo do ritmo dele. Então, por exemplo, eu fui assistir Lawrence da Arábia e, cara, tem uma cena no filme, que é a última cena que eu lembro que eu assisti, porque eu dormi logo em seguida, que era ele, tipo, subindo em cima de um camelo e falando, vamos lá, vamos fazer a viagem, não sei o que, ele sobe em cima do camelo e sai andando naquele camelo, aí tem uma câmera, assim, bem aberta, que mostra o deserto, e aí aparece aquele camelinho do lado esquerdo, andando em ritmo super devagar, e o camelo vai atravessar a tela inteira, tipo, isso era uma cena, e aí fica tocando aquela música de Arábia e não sei o que, e o camelinho atravessando assim, cara, apaguei, era a noite, tava cansado, apaguei no filme, não consegui assistir até o final, entendeu? Eu acho que é normal, até porque às vezes a gente acaba assistindo o filme depois de trabalhar o dia inteiro, depois de fazer um monte de coisa e tá cansado. Eu tento não ter o hábito de assistir um filme deitado, né? Todo mundo gosta de deitar no sofá,
eu tento ver filme sempre sentado, que é pra não correr esse risco. E essa questão do ritmo, eu acho que infelizmente é natural, porque a gente tá acostumado hoje com um ritmo tanto de vida quanto de consumo audiovisual de coisas muito rápidas, muito bruscas, então precisa de tempo pra se acostumar. Mas eu particularmente gosto muito de também me preparar um pouco mais pra ver esses filmes mais lentos, embora eu goste bastante desse tipo. Interessante, cada um tem uma forma de assistir. Eu também, quando eu vou assistir um filme antigo, eu prefiro estar sozinho, porque se eu tiver com alguém eu vou começar a zoar o filme, tipo, certeza, assim. Então eu prefiro estar inspirado, vou assistir tal filme. E como o Daniel falou, ficar sentado, se ficar deitado já vai distrair. Então ficar sentado e, tipo, inspirado, vamos assistir. Foi com o Cidadão Kane, foi com Casablanca, assim, eu terminei, no dia seguinte eu assisti de novo. Eu falei, nossa, que filme da hora, assim, tipo, um filme muito melhor do que um monte de filmes mais novos do que eu já assisti. Logicamente, esses dois são tidos como os grandes filmes de todos os tempos. Mas assim, a gente tem aquele preconceito, mas é filme antigo, não era muito bem feito. E acaba a gente descobrindo que não é bem assim. E eu acho que agora entra bem de encontro com Vergonha. Filmes que deveríamos ter visto, mas não vimos. No, God! No, God, please, no! 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 Então vamos começar essa listinha. E a ideia é o quê? É um falar e os outros comentarem o filme. Primeiro dizer se assistiu ou não assistiu. E o porquê que deve assistir esse filme ou não assistir esse filme, né? A gente pode comentar nesse sentido e tal. Então, um dos filmes que eu não assisti, mas que eu já, inclusive, tô com ele, eu preciso, tá pronto pra eu assistir, mas eu não assisti até hoje, é um filme que vocês comentam muito, muito, e que eu acho que deve ser muito bom, que é V de Vingança. Não acredito, Rafael, não acredito. Vou embora da sua casa agora. Cara, V de Vingança. Filme muito interessante. Semana retrasada, que tava bem o auge dos protestos. No final de semana, chegou o inverno. Agora, no dia que a gente está gravando o podcast, porque vocês podem estar ouvindo o podcast em setembro de 2068. Mas agora, em junho de 2013, logicamente chegou o inverno. Isso quer dizer que o renitento aqui já tava gripado. Deitei lá no sofá, vou assistir V de Vingança pela 1000ª vez. Eu até pensei em assistir pra fazer algum post, alguma coisa legal no Cinemação. Cara, se eu fosse colocar as frases de impacto e as ideias, eu ia praticamente, eu falei até com o Daniel, eu ia escrever o filme inteiro no site, porque é fenomenal. Pela história, nem pelas cenas de ação, é muito bom, né? Assim, ele pega bem a essência dos irmãos Wachowski. Eu acho mais legal do que a trilogia Matrix até. É uma referência, assim. É o V de Vingança, assim. Se eu fosse falar pra alguém, os caras fizeram V de Vingança, eu não falaria os caras ajudaram a fazer o Matrix, por exemplo. Mas sabe qual que é a minha sensação com V de Vingança? É que ele passou por mim com o tempo, assim, na época eu devo ter assistido outros filmes e ele tava naquele monte, assim, e daí, ele passou, sabe quando passou? E daí você escuta as pessoas falando, V de Vingança e tal, eu não assisti esse filme. Aí você fica tentando lembrar de cenas e tal, e eu realmente não assisti, cara, porque passou como uma avalanche. O V de Vingança eu assisti, mas ele estaria numa outra lista, que é a que eu chamo de filmes que eu preciso assistir de novo. Já faz um tempo que eu assisti, mas eu tenho noção de que é um filme muito legal e muito interessante de se analisar, assim. E acho que realmente, eu concordo que foi o melhor filme dos irmãos Wachowski. Eu acho que, mesmo não tendo visto mais do que uma vez e talvez algumas cenas por aí, eu acho que é o melhor filme dos irmãos Wachowski. E acho legal você assistir por enquanto, Rafa, enquanto tá tendo até essas manifestações, porque no filme, você pega muito do espírito, você entende, porque tem uns caras lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, com a máscara do Guy Fawkes, que é aquela máscara que o V usa. E daí você vai descobrir a história dele e, tem muito a ver com o que tá acontecendo aqui no Brasil. Então tá bom, então eu tenho que assistir. E aí, o que você tem que assistir? Eu tenho que assistir um filme que provavelmente eu já comentei bastante dele aqui, mas eu nunca assisti. Psicose. Nossa, Psicose eu assisti há muito tempo
atrás. Psicose é um dos filmes que eu diria que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Tem tudo, assim, é um grande clássico. E o melhor do Psicose, na verdade, é que hoje, como ele é um filme muito clássico e muito antigo, hoje as pessoas sabem mais ou menos qual que vai ser o fim, tem noção. Mas o mais legal é imaginar as pessoas na época que saiu o Psicose indo pro filme sem ter a mínima ideia do que elas iam assistir, e assistir aquilo que era completamente incomum na época. Enfim, era totalmente inovador, né, que o Hitchcock fez. Então essa é a melhor coisa do Psicose, é a história do cinema mesmo, assim, é mais do que o filme em si. Claro, o filme em si é perfeito, é sensacional, mas é você entender, tentar imaginar como que era na época e entender a importância que ele tem pra história do cinema. Isso porque eu já assisti um monte de filmes do Hitchcock, Os Pássaros, o Vertigo, né, que eu acho que é um corpo que cai aqui no Brasil, e o Psicose mesmo lá, Norman Bates, eu sei até o assassino, e não assisti o filme, vergonha. Mas vergonha mesmo vai ser quando eu contar pra vocês que eu nunca assisti Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Dani, vergonha dupla, também não assisti. Cara, eu também assisti esse filme há muito tempo. Devo ter assistido, tipo, na televisão, alguma sessão cult, assim, da Telecine, sei lá o quê. Mas também é um filme, assim, o que chama muito a atenção desse filme, que eu me lembre, é justamente as cenas de violência, né? E ele tem algumas cenas de guerra mesmo ali, que chama a atenção justamente pela época, mais ou menos com essa linha do Psicose, né? A história é muito boa também, ele tem uma narrativa bem legal, mas, cara, eu não lembro de muito detalhe desse filme, porque faz muito tempo que eu assisti mesmo. Eu lembro da cena do cheiro de Nepal pela manhã. Eu acho que, tipo assim, ele é bem legal mesmo, mas também eu acho que entraria na minha listinha de preciso ver de novo. Enfim, é um filme que faz tempo que eu quero ver, que tá na minha lista, mas acho que é legal daí que a gente pode fazer tipo uma sessão cinemação, né? Todo mundo assistindo os filmes. Cara, então, e daí tem outros filmes aqui que eu não assisti, né? Eu vou pra um mais recente, que na verdade também não assisti porque eu fiz uma lista de vários filmes que eu tinha que assistir naquela época e eu não assisti. Que foi justamente um dos filmes mais aclamados do último Oscar, dos últimos Oscars, que é O Artista. O Artista eu ainda não assisti. Cara, eu imaginei que você fosse falar alguma coisa assim. E eu quase falei desse filme a hora que eu tava falando dos filmes antigos em preto e branco que eu assisti. Se você pegar O Artista, é básico. Sim, você tem a mesma sensação que a gente falou lá, o Casablanca, o Cidadão Kane, filmes em preto e branco. Mas assim, é a história do cinema. E O Artista, ele pega muito disso, eu achei. Que é aquele negócio do preto e branco, saiu do filme, saiu o filme mudo, começou o filme falado, que foi bem na época dos filmes do Charles Chaplin. E você vai gostar, a história é bem divertida, assim. Eu lembro que eu ficava, assim, torcendo pelo personagem principal também, porque é meio sofrido, assim. Você fala, nossa, ele só tá se ferrando, coitado. Tipo, você torce pelo herói do filme. E é um filme, além de muito bom e muito bonito, é uma coisa que me deixa muito puto da vida, que tem muita gente que não assistiu, porque ele é mudo e preto e branco. Tem gente que fala, eu não vou ver porque ele é mudo e preto e branco. Pelo amor de Deus. Assim, aí é que você tem que ver pra aprender a apreciar esse tipo de arte. É, que pra deixar claro, não é o meu caso. Eu não assisti porque eu assisti vários outros filmes da mesma época e pra mim é o mesmo caso de V de Vingança. Ele passou, assim. Mas assim, já tô com ele também, já quero assistir e, tipo, tá na minha lista e eu vou assistir esse filme. Agora, eu, tipo, sou fãzaço, já assisti vários filmes do Chaplin e tal, então não é por ser preto e branco que o filme não entrou na minha lista de assistidos, né? At last, we finally meet. I have something for you, Jon Snow. A farewell gift. For all the things you've done, for the things you might have done. Com licença que agora eu vou apanhar das pessoas ao meu redor. Vou ser muito sincero, eu não faço questão de ver. Se um dia estiver passando na televisão, ou se um dia alguém me chamar pra ver, mas, enfim, eu não assisti. E talvez eu veja, mas não vou fazer questão de ver. Rafael, o Daniel tá se explicando muito, hein? Bem bomba. Não é nem um filme, são 3.
Vou colocar os 3. Trilogia Indiana Jones, nunca assisti. Se você falasse ainda De Volta para o Futuro, eu acho que eu ia moer o computador na sua cabeça. Mas Indiana Jones, cara, tipo, eu sei que eu assisti os 3 porque, Sessão da Tarde, aquele cinema da Rede Globo de domingo que eu nem sei o nome, mas tudo bem, até passa, vai. É bacaninha, cara, mas não é essencial. O que você acha? Cara, eu acho que é essencial, sim, porque é um filme que quebrou paradigmas. A gente já falou sobre isso em filmes de aventura. Assim, ele é um filme que ele quebrou paradigmas pra época dele. Então, foi feito um herói bem mais humanizado, um cara que, tipo, era professor, uma coisa mais próxima e tal. Eu acho que pelo menos o primeiro e o segundo, eu acho que vale a pena assistir, sim, porque faz parte, inclusive, da história do cinema. E não é um filme que você vai, tipo, assistir e vai falar, puta, perdi 2 horas da minha vida aqui. Porque é uma ação, né? Então você fica curioso pra saber o que